Bom dia, Renan. Bom dia, professor. Bom dia. Ó, mano. Visu novo agora, é? Mudar um pouco. Vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou pintar meu cabelo de azul. Verde não, porque verde pega mal. Verde não. É, Verde não, porque como corintiano pega muito mal. Namastê. verdade. Bom Bom dia, dia. tudo bem? E aí, Tudo e você, me professor? acompanhar na farda, mano. Você não tava usando chapéu, agora tem que buscar uma camisa, né? Ela, como eu posso falar? É camuflada, mano. Eu tô com uma camisa camuflada. Aí sim, esse é meu menino. Esse é meu garoto. Então, gente, ó, eu vou esperar um pouquinho aqui. É que assim, eu tô atrás dessa blusa faz tempo, né? Essa aqui é minha blusa da época do exército. Você serviu, professor? Você serviu o exército? Eu servi. Oi, professor. Bom Fazer o dia. quê? Você matava gente? Oi? Você fazia o quê? Senhor, você tá bonitão com essa barba, hein? Então, me alistei, só que no último exame eu reprovei, aí eu não pude ir carreira, né? Eu Aqui. reprovei no último exame. Mas a minha Mas intenção você era ia fazer o quê? Você, tipo, ia servir a guerra, meu? que eu ia ser soldado. Ia começar como soldado, depois ia ganhando as patentes dentro do exército, né? Isso lá em Imagina o 1900. professor, major do exército. Vai tirando. Se fosse assim, eu não estaria aqui com vocês, né? A única coisa que me sobrou desse período foi a minha farda que estava no Sua fundo do guarda-roupa, fardinha. né? Tava lá no fundo do Nossa. meu guarda-roupa, aí eu procurei semana passada, só que estava muito pedida, eu não ia dar para dar aula com ela semana passada, mas a minha intenção era dar as 2 aulas de ditadura militar com ela, né? Para fazer um style, né? Para fazer alguma coisa diferente, né? Porque assim, É. né? Gente, eu vou começar a falar algumas coisinhas aqui para vocês, antes do pessoal indo entrando, é que assim, né? É que quando a gente fala em ditadura militar, né, a gente acredita que só tinha um grupo, né, dentro do exército, né? O exército, ele vai ganhar muita, assim, nós temos que pensar na formação do exército brasileiro, né? O exército brasileiro, ele se formou no final do século XIX, né, com a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai vai ser um divisor de águas para o exército. Porque o exército, ele não tinha tanto poder político assim. Então, com a Guerra do Paraguai, né, quando o Brasil vence a Guerra do Paraguai, Bom o dia, exército professor. ele começa a buscar poderes políticos dentro daquele cenário, né? Bom dia, professor. Bom dia, Murilo, tudo bem? Né? Então, junto com o Tudo. Benjamin Constant, né, junto com o Marechal Deodoro da Fonseca, que eles eram muito alinhados a uma nova corrente de pensamento chamado positivismo que surge na Europa, né? Então, o exército brasileiro, ele sempre é considerado como uma força intelectual, né? O exército brasileiro, ele começa a ter uma escola de guerra e ele vai se inspirar muito no exército americano, né? No exército estadunidense. Então, nesse sentido aí, né, então o exército ele vai ter dentro das suas fileiras 2 ideologias. Uma ideologia mais linha dura, mais repressiva, e nós teremos uma linha mais constitucional. Porque como a gente viu ali, né, o Juscelino Kubitschek, ele não iria tomar o poder, ele não iria chegar ao poder depois das eleições. Quem vai permitir ou quem vai organizar uma força para colocar o Juscelino Kubitschek no poder foi o militar, né, que nós chamamos de golpe democrático, né, porque o Carlos Lacerda, entre outros intelectuais do Brasil, ele considerava o Juscelino Kubitschek como um perigo para o país também, né? Então, quando eu falo para vocês isso, então, dentro do Exército Brasileiro existia 2 correntes de pensamento. Tanto é que o ato institucional número 1, o número 2, que estava falando sobre a cassação de mandatos, muitos militares,
né? Muitos soldados, comandantes, eles foram aposentados de uma forma compulsória. Então, eles foram aposentados como uma punição. Tem uma noção daquilo que nós estamos falando. Né? Então, no caso, o Castelo Branco chegou ao poder, né? Depois do Castelo Branco, nós temos o Costa e Silva. Né? O Costa e Silva foi aquele que assinou o ato institucional número 5, que é considerado golpe dentro do golpe, né? Que acaba com as liberdades individuais do cidadão, né? Como habeas corpus, entre outros. É o momento onde o sistema, onde a ditadura militar, ela passa de uma ditadura envergonhada para uma ditadura de fato, né? Porque eu falei para vocês na semana passada, que foi colocar interventores nos jornais, nas televisões, nos rádios, as músicas, elas começam a ser censuradas, né? Então tem todo esse contexto aí durante o governo Costa e Silva. Mas o auge da ditadura militar foi quando chegou ao poder o Garrastazu Médici. Né? Então, o Médici, ele chega ao poder e ele vai usar um discurso muito repetido nos dias de hoje, que é o seguinte: Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então, durante o governo do Médici, o Brasil estava passando por um período chamado de milagre econômico. Então, o milagre econômico foi um período, né, onde a ditadura ela vai se apoiar sobre investimentos internacionais, americanos, principalmente. Né? Ele vai se apoiar nesses financiamentos e vai fazer com que a economia brasileira ela deslanche, ela vai crescer de formas assim que nunca mais voltou a se acontecer de novo. Só que é o seguinte, o Brasil se endividou com as grandes nações. No caso, né, com os Estados Unidos, entre outras nações. Então, nesse sentido aí, o Garrastazu ele também vai se apoiar muito no sucesso da seleção brasileira. Lembra que eu coloquei para vocês na semana passada as músicas lá no grupo? Né? Então, o jingle, né? 60 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Aquela coisa toda bem ufanista. Tanto é que quando nós vamos falar do governo Figueiredo, né, nós vamos chegar do governo Figueiredo, que é o auge da reabertura, uma das maiores seleções que existiu no Brasil, ela perde a Copa do Mundo de 82. Né? E com isso, né, vai ter uma música que eu vou colocar para vocês também depois, que é importante a gente trabalhar sobre ela, que é uma música do Traje a Rigor, que é Inútil. Né? Que ele coloca o seguinte: a gente joga a bola e não consegue ganhar. Então, gente, é assim, 70, o auge da euforia, né? Então, tricampeão mundial, Pelé, Coutinho, Rivelino e tudo mais. Então, né, esquadrão de ouro, com o brasileiro ninguém pode, assim vai indo. Só que, né, o que vai acontecer aí? Né, no caso aí, que eu vou compartilhar aí com vocês o material didático que nós vamos trabalhar hoje, que é o seguinte. Então, nós vamos falar sobre a reabertura. Né? A reabertura, que ela começa, porque eu coloquei reabertura aí, eu esqueci de colocar reabertura política, o Munhoso pensou que era a reabertura da escola. Né? Então, assim, gente, então é o seguinte, ó. Então, reabertura política. Não, reabertura política, que quer dizer o seguinte: o Brasil, o governo, quem vai chegar ao poder em 74 será o Ernesto Beckmann Geisel. Né? Então, o Geisel ele tem uma missão de iniciar a reabertura política, né? De devolver aos poucos os direitos políticos aos brasileiros que foram tirados pelo ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e os outros atos institucionais que foram sido, né, aplicados depois desses. Gente, ó, eu estudei muitos atos institucionais e como é que eles eram documentados na mídia. Por que eu não falei sobre os outros atos institucionais? Porque eles não têm tanta relevância assim. Né? Então, tanta importância, né, professor? Eles não mudaram tanto a política nacional. O ato institucional número 5, ele é o ápice, ele é o máximo da repressão. Professor, o auge da ditadura foi em que ano? Então, de que ano a que ano? Foi durante o governo Garrastazu Médici.
o Médici, ele era considerado um militar da linha dura. Né? Então, o que quer dizer a linha dura? Um pessoal que acreditava que era preciso instaurar um sistema de repressão extremamente pesado contra a oposição. Né? Tanto é que eles colocam ali aquela propaganda: Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Hoje, em vez de ser ame ou deixo, tipo, é com Deus hoje o nosso prefeito, o nosso presidente, né? Então, Seria a mesma gente, coisa assim, ou não? É Deus acima de tudo, Deus acima de Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, alguma coisa assim. Mas o discurso é muito parecido, não é que seja assim implantado essa linha dura. Só que o discurso ele é muito ufanista. Ou você está com o governo ou você está contra. Então, oposição no regime militar ele não existia. Hoje nós temos a liberdade de ter oposição, mas, né, no regime militar isso era impossível. Não é que era impraticável, mas quando você assume a posição de oposição, você tem que saber dos perigos que isso representava, né? Porque quem falava mal do governo Professor, era perseguido. Diga. mas naquela época, quando tinha esse regime duro, como que as pessoas fizeram para se livrar dele? Então, né? Então demorou, né, de 64 a 85. Muita gente foram para as guerrilhas, né? Então, no caso da guerrilha do Araguaia, teve o movimento MR8, né, que teve a participação da Dilma, né, que era um grupo de estudantes secundários, né, secundários e universitários, que caíram, né, na questão da guerrilha. Logo que nós não temos liberdade para promover uma oposição ao governo, então o que a gente vai fazer? Vamos usar a violência contra a violência. Simples assim. Né? Tanto é Fogo que contra fogo. tem o período da guerrilha do Araguaia, né? No caso, né, tem um filme que eu acho que se vocês tiverem curiosidade, é um filme chamado O Dia que Meus Pais Saíram de Férias. Né? É um filme que conta a história de um menino, né? De um menino que ele fica com o seu avô e os pais dele, eles caem na ilegalidade, eles caem na clandestinidade. Né? Porque quando ocorreu esse período do auge da ditadura militar, não existia pudor. Então, existia, no caso, tem um livro chamado Brasil Nunca Mais, que é escrito pelo Frei Beto. Né? Então, esse livro ele vai contar como é que eram as torturas. E não tinha pudor. Então, vamos dizer, eu sou um membro da guerrilha. Se eu fosse preso, eles iriam atrás das pessoas da minha família, minha esposa, meu filho, e eles eram torturados na minha frente. Não existia pudor, não existia, né, uma questão do seguinte, ó, eles usavam dos artifícios mais horrendos, né, para conseguir aquilo que eles precisavam. Né? Isso é um fato histórico, né? Mesmo que falam, a ditadura não foi tão pesada assim, né, que falam que ditadura, assim, os militares só perseguiam vagabundos, quem não trabalhava, não era bem assim, gente. Existia um sistema do seguinte: se você estivesse na rua em um determinado momento, se você não tivesse com uma marmita ou com o livro de escola, você poderia ser preso. Né? Tem uma música do Raul Seixas chamada Metrô Linha 743. Né? Essa música ela é bem legal porque ela fala sobre isso. Né? Porque ele conta um diálogo entre dois homens que se encontram na rua, eles se encontram na rua, e um pede um cigarro para o outro. Ele fala o seguinte, ó, eu te dou o cigarro, só que você vai fumar do outro lado, porque dois homens fumando junto pode ser muito arriscado. Né? Então, reunião de mais de 2, 3 pessoas na rua já era algo meio estranho, dependendo do horário, dependendo da região e tudo mais. Né? Tem alguns relatos de algumas escolas que teve professores que sumiram. Né? Vamos dizer o seguinte, no meio da aula aparecia um aluno novo e esse aluno novo começava a perguntar sobre a vida das pessoas. Então, você acha o que do Munhoso? Né? Aí um aluno falava, o Munhoso é um aluno meio excêntrico, ele fala de política, ele faz parte do grêmio da escola, aquela coisa toda. Do nada o Munhoso desaparecia. Do nada, do nada, do nada. Ou, como é que é a aula do professor Rogério? Ele gosta muito de falar de política. Né? Então, do nada,
eu e o Munhoso, nós sumíamos, né? E nunca mais voltavam a aparecer. Teve alguns casos de alguns alunos que, quando eles começam a ver isso, eles começam a dizer o seguinte nas escolas, ó, eu não acho nada. Porque quando eu disse que achava alguma coisa de alguém, eu não achei mais essa pessoa nunca mais. Então, gente, existe todo esse contexto aí. Existe toda uma contextualização que é importante a gente frisar. Então, vamos voltar para aquilo que interessa. Então, vamos falar sobre o processo de reabertura. Né? Então, assim, gente, ó, então, o Brasil estava passando pelo momento de aclive econômico. Então, a economia brasileira estava no seu pico, estava subindo, só que, né, por conta do capital estrangeiro. Só que em 73 vai acontecer o que nós chamamos de crise do petróleo. Então, os países produtores de petróleo, no caso a Arábia Saudita, entre outros países ali, eles vão começar a cobrar a ONU do seguinte: vocês fizeram o Estado de Israel na Palestina, só que vocês não criaram o Estado Islâmico na região. Então, como uma contrapartida, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos diminuir a produção de petróleo, então nós vamos retirar menos petróleo do solo, então nós vamos diminuir a oferta, porque nós sabemos que a balança comercial ela está ligada ao quê? Quanto maior a oferta de um produto, menor o seu preço. Sim. E aí, quanto menor o produto, maior é o preço, né? Isso. Então, e a economia mundial, ela dependia muito do petróleo. Até os dias de hoje, né, gente? É a maior fonte energética que nós temos hoje, é o petróleo. Né? Então, hoje a gente não vive sem petróleo, né? Não, hoje o nosso carro tem petróleo, hoje... as nossas roupas também tem petróleo às vezes. Exatamente. Então, assim, gente, o que o governo Geisel ele vai sofrer? Então é o seguinte, o petróleo vai subir. Vai provocar uma crise econômica mundial muito parecida com a crise de 29. Né? Então, em 73. E o Geisel ele vai chegar ao governo em 74 com esse cenário gritante. Gente, os Estados Unidos ele vai parar de financiar as ditaduras da América Latina. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos precisavam se preocupar com ele. Gente, a economia americana ela é forjada sobre os automóveis. Né? Tanto é, se você pegar os carros americanos até 75, os carros eram grandes, eles tinham motores muito grandes, muito potentes. A partir de 75 para lá, vocês vão ver que os carros americanos vão começar a ficar pequenos, com motores menos potentes. Por quê? Porque o petróleo vai ficar extremamente caro. Né? Então, no caso aí, né, nós teremos no Brasil muitos problemas no governo Geisel. O governo Geisel ele vai enfrentar essa crise, né? Só que, para a nossa surpresa, aqui o brasileiro ele é muito inteligente. O brasileiro ele consegue manipular as coisas. Teve um grupo que vai criar um programa de combustível alternativo, chamado de pró-álcool. É o início da transformação da indústria automotiva. Então, a indústria ela vai investir em motores movidos a etanol. Né? No caso, né, a produção de cana-de-açúcar no Brasil, que já era grande, né, vai aumentar ainda mais para suprir a demanda, né, do álcool. Né? Então, o programa pró-álcool vai ganhar uma dimensão muito grande no nosso território. Nos primeiros anos, né, vai ter um avanço muito grande. Então, vai ter assim, a questão, né, de grandes usinas, né, de polos industriais petroquímicos, no caso, né, de Camaçari, na Bahia. Né? Nós teremos também o início da construção da hidroelétrica de Itaipu. Né? Então, Itaipu vai começar a ser construído no governo Geisel, né? E vai reunir o esforço do Brasil e do Paraguai. Né? Tanto é que a usina de Itaipu ela fica na fronteira do Brasil e do Paraguai, no Rio Paraná. Né? Tanto é que essa hidrelétrica ela alimenta tanto o Brasil, tanto o Paraguai. Então, assim, gente, nós teremos uma mudança na forma de ver as situações. Então, o pró-álcool vai ganhar muita força, só que vai ser tipo assim, né? Vai ser tipo um golfinho. Ele pula, faz uma gracinha e cai de novo.
né? Então, isso que vai acontecer sobre sobre o programa Pró-Álcool. Primeiro, a tecnologia ela era muito rústica. Gente, se você perguntar para o seu pai ou para o seu avô, ele vai dizer o seguinte: o carro a álcool de manhã, no dia frio, era um terror. Você tinha que esquentar, né? Para pegar. Você tinha que esquentar ele para poder ele pegar, ficar quente, aí depois você tinha que sair com ele, né? Isso. Que nem a Mona Lisa ela pode explicar muito melhor isso do que eu. Mas assim, o álcool ele tem um ponto de explosão muito alto. Então é preciso ter uma temperatura muito mais alta para ele explodir, que é a questão do motor, a explosão, né? Então, e para que esse motor ele funcione, ele precisa estar numa temperatura mais alta do que o motor a gasolina. Né? Sim, Então, professor. o carro a álcool ele vai ser muito mais barato, mas também vai ter uma tecnologia muito menos avançada. E isso vai fazer com que o programa ele entre, né, em declínio. Uma outra coisa também aqui importante, né, que o governo Geisel ele vai iniciar, que não está no seu livro didático aqui, que eu acho que é importante da gente frisar, é o seguinte: vai iniciar no Brasil o programa atômico, né, o programa de construção de usinas nucleares. Né? No caso, Angra 1, Angra 2 e projetos para outras usinas nucleares. O Brasil não tinha tecnologia para esse tipo de energia. Né? O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai comprar a tecnologia da Alemanha Ocidental. Né? O Brasil sempre foi importador de tecnologia e exportador de matéria-prima. Isso é um fato importante. Com isso, né, os Estados Unidos ele estava com medo do Brasil começar a produzir armas nucleares. Né? Os Estados Unidos eles não queriam que um país sul-americano, né, que um país além dele e da União Soviética tivesse armas nucleares. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai começar a implantar um sistema do quê? Um sistema de embargo econômico ao Brasil também. Né, gente? Então, a economia que já vinha mal por conta da crise do petróleo vai sofrer outro golpe. No golpe aí que eu estou falando é o golpe, né, dos Estados Unidos em criar uma sanção econômica por conta desse enriquecimento, né, de urânio que o Brasil teria. Professor? Oi? Pode falar. Por que os Estados Unidos não deixou que a União Soviética nem estava lá no Brasil direito? Que ela já foi erradicada. Os Estados Unidos já estavam controlando ela. Lucas, pensa o seguinte. Quando eu vejo que um inimigo meu ou um aliado meio suspeito, ele começa a ter uma tecnologia que só eu tenho, eu vou querer impedir que esse suposto aliado tenha tecnologia que possa equiparar a mim. Gente, é só a gente pensar sobre a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, no início, ela tinha muita ligação com a União Soviética. Com a morte do Stalin, a União Soviética e a China vão romper relações diplomáticas. Tanto é que nós vamos falar da guerra do Afeganistão, a guerra do Afeganistão. Quem vai apoiar os afegãos será a União Soviética, assim a China. A China vai apoiar os afegãos contra a União Soviética, mas os dois países são socialistas. Deu para entender isso? Gente, o meu amigo, se ele tem mais poder bélico do que eu, ele passa a ser o meu rival, ele não é mais meu amigo. Nós estamos falando de diplomacia, nós estamos falando de política militar. É bom que isso fique bem claro. Então, gente, nesse sentido aí, também vai acontecer uma coisa importante aqui no nosso território, que é a questão, né, de uma tentativa de redemocratização. Então, no primeiro momento, o Geisel ele vai abrir a possibilidade de acontecer eleições, né, para vereadores, para deputados, entre outros, para ele medir, né, a temperatura dessa situação. Então, assim, gente, para que isso, né? Para que isso? Vamos dizer o seguinte, eu vou permitir que o povo vote. Eu vou saber se o povo vai votar na Arena ou no MDB, só existem esses dois partidos. Resultado, o povo vai votar na maior parte do MDB, né, da oposição. Então, gente, por que isso, né? Porque a crise econômica ela estava tão grande
que vai acontecer o seguinte, o povo que estava sofrendo com desemprego, que estava sofrendo com dificuldade de comprar comida, porque uma das medidas do governo foi congelar os preços. Então, os mercados, quando ia ter a possibilidade de aumentar os preços de um produto, o que o mercado fazia? Tirava tudo das prateleiras, ficava um dia com as prateleiras vazias, e no outro dia ele colocava as mercadorias de volta, toda remarcada. Né? Tanto é que até 1994, a inflação ela fazia com que os preços dos produtos subissem quase a todo dia. A gente vai falar isso sobre o governo... O meu pai falou que ele passou por isso. Ele ia comprar pão num dia, sei lá, tipo, era R$10 5 pães. Do nada ele subia para 15, 20. Sim. No outro Caramba, era tão caro 5 dia. pãozinhos. Sim. Não é que era caro, era o dinheiro que valia pouco. Gente, o dinheiro que valia pouco. É a mesma coisa da gente pensar da nota de R$200. A nota de R$200 é um exemplo muito claro disso. Não é que a nota vale mais, é que o nosso dinheiro vale menos. Gente, quanto maior assim, o valor de uma nota, menor é o poder de compra dela. É isso que eu quero que vocês entendam. O que nós comprávamos com R$200 há um tempo atrás, hoje nós não compramos mais. É um fato importante. Bem, gente, eu vou continuar aqui, porque senão vai extrapolar o tempo. Então, assim, a maior parte dos senadores, deputados e vereadores foram votados, né, pelo MDB. O que o governo vai fazer, né? O governo ele vai usar o ato institucional número 5 pela última vez. Né? Ele vai cassar os mandatos de todos os deputados e senadores, e entre outros, né, que fosse da esquerda. Né? Eles vão usar o ato institucional pela última vez. Isso é uma questão importante. E eles vão criar um incentivo, né, um pacote que é chamado pacote de abril. Né? Então, eles vão criar um pacote econômico e eles também vão criar o que nós chamamos, né, de senadores biônicos. O que eram esses senadores biônicos? Eles iriam usar, né, senadores pela escolha dos militares. Os militares vão escolher esses senadores. Por isso que ganha o nome de senadores biônicos. Ah, mas nós estamos em um período de reabertura. Só que durante o governo Geisel vai acontecer a morte de um jornalista chamado Vladimir Herzog e de um metalúrgico chamado Manuel Fiel Filho, né, nos porões do DOPS. Gente, ó, o Herzog, ele nasceu na Iugoslávia, ele veio para o Brasil antes mesmo de chegar a uma idade de 3, 4 anos. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele vai se formar em comunicação, ele era jornalista, ele era chefe da TV Cultura, né? Ele era chefe do jornalismo da TV Cultura, e ele é preso com acusação de ser membro do Partido Comunista, porque ser parte do Partido Comunista no Brasil era um ato de subversão, era considerado crime. Ele é liberado depois, mas ele volta para os porões do DOPS para ter uma certa conversinha com os militares. E ele não sai vivo de lá. Ele é morto. Né? Os militares vão usar um discurso dizendo que ele se suicidou. A foto que vão colocar dele é ele pendurado pelo pescoço com um cinto numa janela que não tinha nem 1,20 m. O cara queria se matar muito, né? Para se matar com um cinto no pescoço numa janela mais baixa do que a minha aqui da minha casa. Então, gente, é meio ilógico. Isso vai levar a vários problemas. Ele se matou ou ele não se matou e os militares mataram ele? Então, os militares mataram ele. Ele foi lá conversar com os militares e os militares mataram ele. Forjaram que ele... falaram que ele se suicidou. Isso. Então, assim, né? Então, o governo Geisel, ele chega ao final em 78, né, com a abolição do ato institucional número 5. Ele usa pela última vez e vai acabar com o ato institucional. Só que, né, em 79 vai chegar ao poder, no caso aí, o João Batista Oliveira Figueiredo, ou mais conhecido como, né, o presidente Figueiredo. Então, o Figueiredo ele vai chegar no Brasil, né, ele vai chegar ao poder como o último presidente militar.
com uma dívida externa muito grande, uma pressão popular também muito grande, né? Porque tem um ditado popular que diz o seguinte: numa casa, quando falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. Então, o Brasil estava passando por vários problemas econômicos. Isso vai fazer com que o Brasil ele tenha uma inflação mensal de 49%. Isso porque também a economia ela era camuflada. Existia uma camuflagem dos dados. Né? Então, nesse sentido aí, a pressão foi tão grande que o Figueiredo ele vai modificar algumas legislações. Logo que o Geisel ele acabou com o ato institucional número 5, o Figueiredo ele vai iniciar o que nós chamamos, né, de reabertura. Ele vai colocar uma lei chamada Lei da Anistia. A Lei da Anistia ela iria perdoar, né, todos os crimes políticos, sendo que aqueles que estavam sobre o poder do Estado. Então, os militares que estavam cumprindo ordem, eles seriam anistiados, eles seriam perdoados. Os guerrilheiros que não estavam sobre as ordens do governo, eles seriam punidos, eles seriam presos. Teve um movimento que cobrava o quê? Anistia total e irrestrita. Coisa que não foi para frente. Então, nesse sentido aí também, os exilados políticos começam a voltar para o Brasil. Né? Vários exilados políticos começam a retornar. Né? O Enfio, que eu vou colocar para vocês depois, a música do João Bosco, né? O Bêbado e o Equilibrista, que fala, né, a volta do irmão do Enfio, né, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Então, ou você saía do Brasil, ou você era morto. É um fato importante. Nesse cenário aí também do Figueiredo, vai acontecer as primeiras organizações sindicais, principalmente dos metalúrgicos do grande ABC paulista. No caso, né? Bom dia, dona Maria. Né? No caso, surge a figura, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, né? E vai começar a ter movimentos sindicais, a fundação do PT em 1980. Gente, ó, uma coisa é você pensar. O Lula da década de 70 era um, o Lula da década de 90, 2000. o governo dele é outro, é totalmente diferente. Caramba. Então, assim, ele é tão bom assim? Ele era bom. No primeiro governo dele, todo mundo gostou. É assim, o Murilo, é uma das coisas que eu vou falar aqui para vocês que é importante a gente frisar. Na história não existem heróis, na história existem o quê? Personagens. Se você vai exaltar um político ou não, aí fica a critério de cada um. Então, nesse caso aí, a lei da anistia, ela vai servir com que pensadores voltem ao Brasil e também que haja movimentações sindicais, né? No caso, né, o Sindicato dos Metalúrgicos. Nesse sentido, também terá a volta à pluralidade política, né? Então, existirá vários partidos políticos novamente. Então, o PDS, o MDB se torna o PMDB, o PTB, o PDT, entre outros. Né? Nesse momento também, é uma das coisas aqui que não tem no livro de vocês, mas eu acho que é importante a gente frisar, vai ter um movimento, né, chamado Diretas Já, que é uma tentativa de um parlamentar paulista chamado Dante de Oliveira. Então, Dante de Oliveira, ele vai compor uma lei que vai permitir que o povo ele pudesse votar novamente para presidente. Né? Então, o Dante de Oliveira ele vai promover isso. Essa campanha terá apoio de intelectuais, artistas, políticos, entre outros. Né? Tanto é que até o time de futebol do Corinthians, né, o Corinthians, ele vai fundar um movimento chamado Democracia Corintiana. Né? Não está no livro de vocês, mas é bom a gente pensar sobre isso. A Democracia Corintiana foi um grupo de jogadores do Corinthians, liderado pelo médico Sócrates. Né? O Sócrates, que é irmão do Raí, ele era médico de formação. Depois ele foi jogador de futebol. Só que ele era um cara muito politizado. Né? Tem um discurso do Sócrates na Praça da Sé, dizendo o seguinte: se o Brasil não voltar a ser uma democracia, eu vou embora do Brasil. Né? O Sócrates. Tanto é que a democracia corintiana, né, jogadores que eram a favor
do regime militar vão começar a boicotar o time, né? Vão começar a cobrar a saída do Sócrates, né? Do Vladimir, entre outros jogadores que eram a favor da ditadura, que eram a favor das diretas já. Bem, então, por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque as diretas já, ela vai fracassar. Porque quando houve a votação da lei, o que vai acontecer? O exército, ele vai com um suposto, levando em consideração isso, suposto, segurança dos parlamentares, eles vão cercar o parlamento. Eles vão criar um cercamento ao redor do palácio, do Congresso. Vários políticos votaram contra a emenda Dante de Oliveira, né? Então, aquele movimento das diretas já, lá na Paulista, lá na Praça da Sé, com 300 mil pessoas, chega ao fim como uma frustração muito grande, né? Porque o povo queria votar, só que o povo foi impedido. Tudo bem, gente? Aí... Os militares só queriam matar todo mundo. Não, gente, os militares eles tinham medo de quando eles deixassem o governo, quem chegaria ao poder seria quem? Um grupo da oposição, um grupo de esquerda. Entendeu? Né? Tanto é que o primeiro presidente civil depois da ditadura militar, ele foi eleito de forma indireta. Então, o que isso representa? Ele foi votado, né? Ele foi escolhido pelos deputados e não pela população. Né? Então, só que, né, a gente vai falar disso um pouquinho depois, mas quem vai concorrer nessa eleição indireta? No caso, o senhor Paulo Maluf, com o discursinho lá, rouba mais faz, né? O Maluf. E o Tancredo Neves. Né? O Tancredo Neves, ele vai assumir o poder. Né? O Tancredo Neves, ele vai, né? Professor, o Maluf ainda está vivo? Sim, ele está vivo, mas falando que está muito doente. Então, assim, galerinha, então, assim, né? Então, com isso, eu termino com vocês o período militar, né? O período militar brasileiro. É um período bem triste da nossa história, mas é um período que nós devemos estudar, né, com um pouco mais de frieza. É lógico, historiador é impossível ter um discurso neutro. Eu não tenho discurso neutro, se vocês deixaram bem, isso eu já deixei bem claro nas minhas falas. Só que assim, eu coloquei os fatos, né, os fatos que ocorreram. O que eu sugiro para vocês? Se vocês não concordam com aquilo que eu falei, dê uma estudadinha, pega livro de historiadores de direita, não tem muito, mas tem alguns novos livros de direita para vocês lerem. Porque ninguém é dono da verdade, gente. A verdade absoluta, ela se transforma. O que é verdade hoje, amanhã pode ser que não seja a mesma verdade. O que eu sugiro para vocês? Gente, ó, estudem, leiam, não acreditem em tudo que te falam. Tudo bem, galera? Professor, também tem um exemplo, tipo assim, a gente leu o livro chamado, por exemplo, Casa Verde, que a professora de português deu pra gente ler. Tinha um cara lá que ele só queria cuidar dos outros, mas só que como ninguém pensava, que ele achava que todo mundo era louco e provocou todo mundo lá dentro. Então, gente, mas assim... Vários sentidos. Mas assim, é uma das coisas que eu... mais ou menos. Gente, mais ou menos isso. Galerinha, assim, só pra gente finalizar. Normalmente, quem tá no poder é quem conta a história. Isso é um fato. Desde a Isso é verdade. Isso então, é verdade. A história, ela pode ser modificada a todo momento. Só que qual é o papel do historiador, do estudante de história? É estudar a história a fundo. Chegar até os porões, até as sepulturas mais profundas, para poder tirar as informações que dão um discurso, no mínimo, né, que possa ser aceitável. Então, o historiador, ele não pode, ele não deve se atentar a discursos rasos. Então, a ditadura foi uma maravilha. Gente, para quem? Né, para quem? É isso que eu quero que vocês entendam. Bem, gente, ó, falta um minutinho aí para... Para algumas pessoas foi bom, principalmente para as famílias, os militares, isso, aquilo, mas para as outras famílias que sofreram, você tem que pensar também, né? Sim. Muitas famílias sofreram. Gente, então é o seguinte, né? Eu vou fechar aí, aí qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me chamam, tudo bem? Tá bom. Tchau, professor. Obrigado e até mais, hein?
Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, Falou, professor. Tchau.